Uma pesquisa mostra que a classe média voltou a crescer em 2024, pela primeira vez desde 2015. 9 anos depois, só o Brasil voltou a ter mais da metade da população da classe C para cima. Fernando Nakagawa, primeiro eu quero que você conte para a gente o que é classe C. O que é classe C para cima? A gente está falando de quem? A gente está falando, Débora, do que a gente considera, em termos econômicos, a classe média baixa. Existe um problema quando a gente faz essa estratificação das famílias no Brasil, porque não há um conceito que é adotado por todo mundo, por todos os economistas, todos os bancos, todas as instituições que avaliam a economia brasileira. Diante desta falta de referência, uma das pesquisas que é bastante prestigiada pelos economistas é a pesquisa anual de estratificação das famílias feita pela Tendências Consultoria, uma consultoria muito tradicional, privada aqui da cidade de São Paulo, que pega os dados da PNAD contínua e faz essa estratificação. E esta pesquisa mostra que no ano passado, a gente teve uma melhora das condições desta fatia que começa na classe média baixa e vai indo para cima, por causa do mercado de trabalho. A gente separou os números até para entender e te responder quem é esta tal classe média. Então, pelo retrato feito pela Tendências Consultoria, a classe C começa naquelas famílias que têm renda mensal de R$ 3.400. Daí para cima. Então, você já tem aí, por exemplo, uma casa que tem duas pessoas ali na residência. Uma família, por exemplo, pai, mãe e 2 filhos. Se os 2 adultos da casa ganham um pouquinho mais de um salário mínimo, você já bota aquela família numa classe média. É um conceito que pode ser questionado, você está muito longe do poder de compra, por exemplo, em economias ricas, mas você já tem, para os padrões brasileiros, somos um país muito desigual e ainda muito pobre, essas famílias já na classe média. O que a pesquisa da Tendências mostra é que o ano de 2024 terminou com 49,9% da população nas classes D e E, aquelas famílias que têm renda mensal de até R$ 3.400. E pela primeira vez desde 2015, esta base da pirâmide não corresponde a mais da metade da população. Se 49,9% é a base, 50,1% é todo o restante, do C para cima. 31% das famílias estão na classe C, ganham de 3.400 a 8.100. Depois, 14,8% na classe B de Brasil, de bola, de 8.100 a 25.200 reais por mês. E 4,3% estão lá no topo da pirâmide, com renda superior a R$ 25.200, renda familiar por mês. Essa pesquisa, Débora, mostra as razões dessa melhora, especialmente desta classe média mais baixa. E aí o mercado de trabalho explica isso de maneira bastante contundente. A gente tem na próxima tela as explicações para a melhora da renda no ano passado. A renda gerada pelo trabalho cresceu 7,5%. A renda gerada pela Previdência, ou seja, para os aposentados e pensionistas, cresceu bem menos, 3,8%. E a renda gerada pelos programas sociais cresceu menos ainda, 2,6%. Outros rendimentos, por exemplo, rendimento de aplicações financeiras, aluguéis, eles cresceram 7,8%. Na verdade, foi o maior rendimento de todos quando a gente observa essas 4 grandes categorias. E do lado direito da nossa tela, temos a variação da renda por classe social. As classes A e B tiveram um aumento de mais de 8%. A classe C teve o maior aumento, 9,5%. E as classes D e E tiveram um menor aumento, de 1,6%. E essa classe C, Débora, é muito interessante porque ali está uma boa parte do que deveria ser o eleitorado do presidente Lula. É quem é muito sensível ao discurso do presidente Lula. E esta faixa da população que tem percebido uma melhora da renda, está sobrando mais dinheiro no fim do mês, no bolso dessas famílias, não necessariamente isso está se transformando em popularidade para o governo. Isso explica a insatisfação com Paulo Pimenta de não conseguir transformar estes números
na sensação de que o governo tem culpa no cartório desta boa notícia. Então, a boa notícia é, a gente voltou a ter, com a melhora da renda, especialmente gerada pelo trabalho, um aumento, um fortalecimento da nossa classe média. Estamos longe ainda do que tivemos lá no fim dos anos 2000 lá em 2009, 2010, 2011, quando a classe C foi bem maior. A gente está longe daquela situação, mas estamos indo no rumo de voltar àquela situação, exatamente com o governo Lula incentivando o consumo interno, aumento do salário mínimo, todas essas políticas que são caras ao presidente Lula. Ô, Naka, só um parênteses aqui, é porque a questão do poder de compra, eu acho que é algo que pega muito, né, assim, na vida das pessoas, porque você vê que as pessoas estão mais empregadas, estão melhorando ali até pelo aumento real do salário mínimo, etc., mas você tem uma dificuldade no poder de compra que vem sendo, que vem achatando, no fim das contas, essa sensação, né, que você muda, até chega a mudar de classe, mas o dinheiro, ele compra a sensação que dá, eu não sei se é só uma sensação, você me diz, a sensação que dá é que o dinheiro ele compra muito menos, ele rende muito menos. Você já viu aquele meme do esquilo que pega um algodão doce, põe na água e fica procurando porque ele se dissolve inteiro? A sensação que dá é essa nas pessoas, né? Tem muito mês para pouco salário, né? Então, essa é uma sensação que, de fato, acontece, assim. É preciso reconhecer que a inflação hoje, ela é menor do que foi, por exemplo, nos anos seguintes à pandemia. E aí tem pouca relação com o governo da época, e este governo é muito mais pela situação global e da economia brasileira. A inflação está menor do que já foi recentemente, mas ela tem tido uma trajetória de alta. Então, os últimos dados mostram que, de fato, a inflação está ganhando tração. O dólar alto, por exemplo, explica uma parte disso. Mas, para além da frieza dos números, Débora, eu acho que alguns pontos são importantes para entender por que não necessariamente isso vira popularidade. Primeiro, muitos dos itens prometidos pelo candidato Luiz Inácio Lula da Silva não necessariamente se confirmaram. Então, por exemplo, o consumo da proteína animal, da carne, da picanha, não necessariamente vira, de fato, picanha no carrinho do supermercado, porque o preço não necessariamente acompanha a renda. É um produto com uma dinâmica independente, obviamente. Para além disso, acho que é preciso lembrar e destacar o impacto que as plataformas de apostas eletrônicas tiveram, especialmente nas faixas de menor renda. Muito do orçamento familiar das famílias mais pobres foi consumido, está sendo consumido por essas plataformas. Não falo apenas das bets, mas também das plataformas de jogos eletrônicos, aquele jogo do tigrinho, esse tipo de coisa, que é absolutamente nefasto do ponto de vista das finanças, é um gargalo, é um ralo que suga o dinheiro das pessoas, e esse dinheiro vai para fora do país, aliás, né? Não vai para o consumo. Isso prejudica também o poder de compra das famílias. Isso explica uma parte por que esses números que estão na pesquisa da Tendência Consultoria não viram necessariamente popularidade. A situação melhora para as famílias em termos de renda, mas isso é o que a gente estava falando ontem aqui, Débora. Uma coisa é a economia real e a outra coisa que é muito diferente é a expectativa das empresas, do mercado financeiro para o futuro. E sobre isso, aí a coisa é muito diferente. E aí só prevalece uma palavra: azedume, mau humor. Agora, fazendo o link com o que você falou, Fernando Nakagawa, essa informação que está aqui, essa é uma informação que certamente estará nas bandeiras, no bumbo que deverá ser batido pelo novo ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência, que agora vai ser anunciado, né? Foi escolhido, sacramentado, Sidônio Palmeira, como novo ministro da comunicação social, né? No lugar de Paulo Pimenta. Muito obrigada, Fernando Nakagawa. Até mais. Bom trabalho para você.